Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica. Como você sabe, trazendo até você aqueles temas arcanos do ocultismo clássico, né? Mas também das paraciências e das terapias integrativas, né? Nesse esforço que temos feito já há alguns anos de levar assuntos relevantes, contrabalançar aquilo que eu chamo de, infelizmente, de esoterismo fast food, que vem engraçando aí na mídia, né? O Realidade Fantástica procura trazer assuntos sérios do esoterismo sério. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que já é conhecida de vocês e que vem falar de um tema sensacional que é o tarô. Antes de a gente passar para a entrevista, quero lembrar que você pode se tornar membro do canal Realidade Fantástica e assim, com uma pequena doação, nos ajudar a continuar nessa nossa missão. Lembro também que você pode fazer parte do portal Realidade Fantástica, estudar conosco com aulas didáticas, progressivas, online, vários temas das ciências arcanas. Na descrição do vídeo você vai saber como poder fazer isso, né? Se juntar a nós. E, finalmente, lembrar que estamos em todos os podcasts aí, você pode nos ouvir agora. E, por último, claro, vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o joinha. Isso é importantíssimo para o YouTube lembrar de você toda vez que nós subirmos um vídeo novo. Bom, a pessoa que nós temos hoje, né, para entrevistar, você já deve ter lembrado dela, é a Soiane Castro Amaral. Ela é taróloga, terapeuta, uma pessoa de um conhecimento assim fantástico. E hoje ela vem apresentar um outro lado do tarô, com o qual talvez não estejamos acostumados, que é esse potencial psicológico do tarô de provocar o autoconhecimento, mais do que uma técnica divinatória. Vamos descobrir juntos como é que tudo isso funciona. Tudo bem com você, Soiane? Tudo bem com vocês, um prazer estar aqui para falar da minha paixão, que é o tarô, né? E olhar esse por um outro prisma, que na verdade vai levar para o mesmo caminho, né? O tarô divinatório, o tarô evolutivo, que tem a ver com autoconhecimento. E nas minhas pesquisas eu acabei trabalhando com o tarô para a pessoa caminhar nele. Então, em vez de colocar o tarô na mesa, eu tenho colocado o tarô no chão, aonde tem a linha de vida. E como que é esse caminhar na linha de vida, né? O caminhar consciente é uma coisa, o andar simplesmente é outra coisa. E o efeito que eu tenho visto, através quando a pessoa vai além da imagem simbólica, além de tudo que envolve o tarô, é a alquimia interna que acontece da pessoa perceber com um pouco mais de rapidez o que é esse caminho. Caminhar, né? O caminhar, ele vem aqui, eu vou trazer emoção, então eu vou trazer os 4 elementos, e o caminhar é aqui, mas ele é espiral. Pois é, isso que eu queria tentar entender um pouquinho melhor, porque, claro, a gente está acostumada com a forma tradicional de tirar a carta, né? Eu faço uma pergunta, você tira as cartas, você interpreta ali sobre a mesa. E esse outro método de colocar no chão e fazer a pessoa caminhar em cima das cartas, que me parece interessante. Existe o processo de se tirar primeiro as cartas para formar o caminho de acordo com a pergunta da pessoa. Como é que isso funciona, Soiane? Sim, a primeira coisa é você deixar a pessoa, ela chega, você deixa ela à vontade, e aí ela vai tirar as cartas como a gente tira normalmente. Só que em vez de deixar elas sobre a mesa, a gente coloca elas no chão. Interessante. E você vai trabalhar com uma linha de vida, depois eu vou mostrar de uma maneira mais didática isso. O nosso caminhar, ele não é reto, ele é oscilante, mas você tem um caminho. Então, aqui, do que eu pesquisei, do que eu vi, juntei com outras técnicas e tal, eu descobri o quê? Destino, que você não pode mudar, é aonde você nasceu, quem são seus pais, o teu DNA. Isso aqui é algo imutável. Você pode negar pai e mãe, mas eles vão ser seus pais. Os irmãos vão ser seus irmãos.
A cidade que você nasceu, o país que você nasceu, isso é um destino. A partir desse destino, eu posso transformar o meu caminhar. E eu vou transformar através de autoconhecimento. E, principalmente, os arcanos maiores do tarô traz embutido dentro dele todo o conhecimento que a gente precisa para isso. Porque ele traz campo morfológico, ele traz a questão de crenças, ele vai trazer, quando a pessoa faz o movimento, você vê no rosto dela, ela está indo, daqui a pouco ela trava, como que aquela carta que está ali conversa com ela. E aí sim, eu posso ir para o presente e mudar o meu futuro. Isso que eu queria te perguntar, Soia, porque você estava me falando, antes da gente começar o programa, que você trabalha com passado, presente e futuro numa sinergia. O que significa isso? Sinergia é como que todo um contexto sistêmico vai trabalhar. Então, aqui, na sinergia do tarô, eu vou ter os 4 elementos e o éter funcionando junto. Então, para esse aprender a caminhar, que vai depender de pessoa, isso às vezes podem ser várias sessões naquele caminho, às vezes é um caminho só, porque quando uma carta se abre, aquilo já ficou passado. Ah, entendi. Então, o caminhar na vida é isso, vai te aparecer um desafio. Eu não gosto da palavra obstáculo. Eu acho que a gente tem desafios. Nem da palavra provação também. Acho muito pesado provação e obstáculo. A gente tem desafios. Conforme o que vem na tua memória, é como você vai olhar para esse desafio que vai fazer a diferença. Então, por exemplo, uma carta que as pessoas acham pesada, vamos dizer, a carta do diabo ou a carta da torre. A maneira que eu olho, eu transformo o olhar para essa referência, ela é uma carta de abertura e não uma carta que vai trazer medo ou vai me deixar usar energia para defesa. Então, quando eu fico preso a uma memória ancestral ou uma memória de vidas passadas, eu vou reagir àquela memória e não à realidade do presente aqui na minha frente. Então, a gente vai ter a repetição de padrão. A pessoa, eu sempre tenho relacionamentos iguais. Eu sempre tenho problema com dinheiro. Eu sempre... Mas ela não percebe que ela não entrou na vida dela de verdade e naquilo que está sendo proposto para ela fazer na vida dela. Entendo. Então, ela fica presa num passado remoto e repetindo o passado dela mesma. Olha que coisa. E mediante o jogo, que é mais do que um jogo, é uma terapia, né? Uma vivência que você faz com a pessoa, você consegue destravar isso? Já tenho vários exemplos disso. Porque a pessoa, ela fazendo o movimento, é diferente de eu estar sentada lendo uma carta. Ela está tendo que fazer o movimento, então ela vai ter que trazer outros recursos dela, porque aquele caminhar não vai ser igual ao caminhar comum dela. Entendo. E aí ela vai entender que qualquer caminhar de ir até a panificadora, ela está escrevendo uma história. Ah, certo. Ali ela vai ter a vibração, o que ela vai trazer, ela muda uma sintonia. E essa sintonia no presente também altera o teu futuro, senão você fica sempre na mesma sintonia. Agora, quando você falou do caminhar em espiral, espiralado, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais. Por que a importância da espiral, né? Importante, porque assim, por mais que a gente, o trabalho ele seja numa linha tecnicamente reta, ondulada, né? Porque a vida não é assim, conforme você aprofunda a experiência daquela carta, o movimento é
de evolução. Porque eu crio recursos diferentes para lidar com uma realidade aqui terrestre, mas com possibilidades de uma alquimia maior, ou seja, você ter uma amplidão de consciência. Entendo, entendo. Engraçado como isso é rico, né, Soia? Porque isso transcende aquilo que a gente está acostumado da pessoa fazer perguntas pontuais. Ah, vou casar, não vou casar, vai melhorar meu trabalho, não vai melhorar, vou ser bem-sucedido em tal coisa ou não. Você transforma tudo isso numa vivência, né, que permite libertar a pessoa de travas. Isso é muito interessante. Eu acredito muito, por exemplo, no Hierofonte, na questão de pôr luz nova, né? O tarô, a maioria dos oráculos, astrologia, ela caiu muito na questão divinatória com aqueles reis da Idade Média. Então, você vai fazer o jogo para mim, ou vai ver astrologicamente, se eu casar com essa mulher, eu vou ter filho homem ou não? O reino está correndo risco de invasão ou não? Então, ele ficou na memória da gente como um oráculo de vidência. Sim. E é uma vidência isso, só que a pessoa é o próprio movimento da vidência dela. Ela começa a entender que se ela muda o olhar, ela muda relacionamento, ela muda muita coisa. E isso é um plano evolutivo. Isso vai dando possibilidades de experiências mais profundas, alquímicas, esotéricas, enfim, de compreensão, às vezes, de livros que a gente pega da ordem, de outros lugares, e que você entende aqui, mas não traz para cá. Entendo. Então, quando eu trago para cá, eu começo a usar a minha mente criativa, e não a minha mente racional, que vai ficar fazendo links. Então, o que tem que eu achei interessante? O trabalho com as pessoas, ele fica mais espontâneo. Com certeza. Ele fica mais rico e isso dá o quê? Autoestima e independência. A pessoa começa a entender que ela tem recursos internos para lidar com uma realidade que está na frente dela e que ela não é uma pessoa à mercê daquilo ali, entregue. Então, existe a entrega, onde você também ajuda essa natureza, seja Deus, natureza, o que a pessoa acreditar, a você construir algo e entender um pouco melhor o que as pessoas buscam tanto. O que eu vim fazer aqui? Exato. É a grande que questão. A gente só vai entender se você caminhar. Porque mesmo que eu pergunte para você, se diz, você veio para ser isso. Se eu não estou com esses recursos, eu vou ficar na mente que eu nasci para ser isso e vou morrer frustrada porque eu não fui, porque eu não consegui recursos que sustentassem eu realizar aquilo. Uma pergunta interessante. Esse trabalho que você faz, pelo que eu estou entendendo, ele é mandatório que seja presencial com a pessoa ou na modalidade online pode ser feito também ou não? Então, ele pode ser. Eu fiz bastante, inclusive ele acabou surgindo nessa época de Covid, né? Que eu estudei, porque eu me vejo assim, uma ferramenta, disso aqui, mas essa conversa é o tarô, entendeu? Entendi. Cada carta daquela conversando comigo nesse caminho, como se fosse uma pessoa sábia que eu cruzasse. Entendo. Então, isso também faz a pessoa perder medo daquilo que está oculto, ver que é muito mais simples. Toda essa questão de autoconhecimento e evolução é mais espontânea quando eu entendo aquilo que está no meu caminho. Eu deixo aquilo de um tamanho viável para mim. Entendo. Mas, assim, nesse processo de fazer a pessoa caminhar em cima das cartas, se você estiver atendendo na modalidade online, como é que fica daí para a pessoa fazer? Eu faço ela ficar de pé e fazer o trabalho. Olha só. Interessante. Perfeitamente, eu tenho feito muito isso.
não existe mais a questão de se online funciona ou presencial funciona melhor. Eu acho que tem a nossa crença, porque a sintonia, eu posso estar aqui e estar sintonizado com alguém que está no Alasca, e nem está falando com a pessoa. Então, normalmente, a pessoa que busca algo, ela já está nessa sintonia, entendeu? A pessoa que não vai estar, ela vai ligar, ela vai perguntar, mas ela vai marcar, desmarcar, ou ela não marca. Então, eu acredito muito nessa questão de frequência, sintonia. Uma coisa encaixa na outra. E isso também faz parte do meu caminho de andar no tarô, entendeu? Ou seja, andar na vida. Soia, agora você me concitou a te fazer uma pergunta. Geralmente, quando a gente vai buscar um tarólogo, você está focado no que você vai receber. É o tipo de instrução que eu vou receber e é o consulente que será transformado. Mas o que acontece com o próprio tarólogo quando está tirando? É uma vivência para você também ou não? Principalmente que dá para ver uma questão. Muitas pessoas, você se reconhece ela em algum momento da tua vida. E muitas vezes, às vezes a pessoa também traz situações que é alquímico para você também. Eu não acredito que ninguém chegue na vida de ninguém sem mudança. A única diferença é que, como eu estou aplicando a técnica, eu tenho que estar focada naquele momento na pessoa. Mas depois, eu acho impossível você cruzar com qualquer ente vivo que você não alguma coisa de crença, de não gosto, de quero, não tem como você estar na linha da vida sem isso acontecer. Perfeito. Senão você está evitando, você está fazendo de conta que está andando, você está fazendo de conta que está evoluindo, porque quando você põe o tarô assim, ele trabalha com luz e sombra. Então, é a minha luz e a minha sombra que está ali. Então, eu começo a entender que eu não sou nem diabo e nem Deus. Eu sou humano e que, às vezes, algo que eu acho muito demoníaco ou ruim em mim está contendo uma energia imensa que vai mudar toda a minha vida quando eu dou o tamanho certo para ela. Então, esse eu acho o mais rico do tarô, que não existe carta boa e carta ruim. Elas trabalham o tempo todo juntando a dualidade e não separando. Então, quando você põe o trabalho no chão, que a pessoa entende que andar num enforcado não vai fazer ela ficar pobre, não vai fazer ela ficar imobilizada, que ela não ela até pode ser um karma de vida passada, mas quando eu alquimizo aqui, eu também dou um salto quântico. Claro. Que eu acredito que a gente não está aqui para ficar com chicote de vida passada, né? Claro. Que eu tenho que ficar aqui sofrendo na mesma coisa porque eu fiz algo que não era legal. Então, o bom é entender que na natureza tudo e a gente faz parte da natureza. Quando eu faço parte da natureza, o outro não é mais meu inimigo. Se você me demonstrar um sentimento ruim, eu digo, ok, é uma parte dele, mas existe outra também. O que é o custo disso? Eu vou ficar menos presa a crenças e vou viver melhor. E aproveitar as coisas aqui. Porque a gente sempre está nas oposições, né? Isso é bom, isso é ruim. Isso é espiritual, isso é mundano. E ele força a gente a juntar as polaridades. É o masculino e o feminino dentro, é a guerra e a paz. E aí a gente pode começar a administrar a vida da gente, e isso que eu acredito que deixa o planeta melhor. Com certeza. Soia, eu já te perguntei isso, acho, em quase todas as entrevistas que nós fizemos com você, mas é sempre bom porque a gente sempre tem um público muito cambiante e sempre tem gente nova chegando no canal, né? Então,
esse trabalho independe do tipo de tarô que você usa? Ou, por exemplo, você pode fazer esse trabalho com o tarô mitológico, com o tarô de Crowley, com o tarô de Marselha, enfim, do tarô de Osho, ou tem que ser um tarô específico? Não, eu acho que o que a gente tem que entender é a qualidade energética que cada tarô traz, tá? Então, o dos boêmios, ele vai trazer uma ligação mais profunda com a teosofia. Ficou nele, não quer dizer que ele só possa ser isso, mas ele vem carregado, até a literatura que tem vem em cima disso. O de Marselha, ele parece um tarô feio e levinho, mas ele tem uma profundidade legal. Todos. Agora, o que puxa mais é o do Crowley. É o magnetismo para a experiência. Ele se perdeu na experiência por ego ou por se achar muito mais forte do que era para trabalhar com determinada energia. Só que também a gente tem que colocar a luz no hoje, né? No legado que ele deixou, esse limite de poder, esse limite que a energia da sexualidade traz, principalmente a carta 11 do tarô, ou 8 para alguns tarôs. Mas se a gente vê o contexto que ele viveu, alquimicamente, na época, é a mesma coisa que Freud, em 1911, falar sobre complexo de Édipo. Né? Que pais e filhos teriam atração mútua. Ou Jung falar de sombra do inconsciente. Hoje é tão normal a gente saber que mora tantos personagens dentro da gente, né? Mas naquela época é uma realidade. Hoje, a gente tem mais conhecimento sobre energia, então não dá para ficar parado na experiência que o Crowley, eu acho que ele abriu um espaço, mas o tarô dele, ele puxa você mais para a experiência do que os outros. A experiência dele como homem é uma coisa, mas ele deixou muita coisa escrita que às vezes a gente não tem acesso, também de uma sabedoria incrível. Aquilo que eu digo, ninguém é luz e ninguém é sombra só. O que ficou marcado numa época aí é que você seria pobre, você seria mal sucedido na vida, a energia desse tarô traria só coisas ruins para você. E hoje a gente vê que tem vários estudos, inclusive gente fazendo doutorado e outras coisas em cima do simbólico do Crowley e não está acontecendo nada. Claro. Então, eu acho que isso é importante, mas a pessoa pode usar qualquer tarô. Vai depender também de quanto eu estou me propondo, como tarólogo, também a vivenciar as cartas do tarô, né? Que eu vejo, para mim, tem uma grande diferença. Eu fazer o trabalho comigo e fazer o trabalho com o outro, ou eu ter a técnica e o intelecto e fazer o trabalho com o outro. É uma diferença muito grande. Então, daí como você falou, eu acho que o tarô, ele tem vários níveis e que devem ser respeitados, né? A gente tem a ideia do baralho cigano, que segue uma linha, mas mesmo o baralho cigano, se você estuda a simbologia e bem a fundo, ele não é só o baralho cigano. Ele tem fundamentos bem... Então, depende de quem vai usar o baralho e como é que ele vai conduzir essa tiragem. A gente tem as pessoas que vão lá, eu quero saber da minha vida. Estou sentado aqui, me diga o que fazer, o que não fazer. Dá uma direção para a pessoa, mas não ajuda a pessoa a ser responsável, né? Eu falei para o tarólogo lá, ele disse que era para vender o carro, que eu ia comprar o melhor, e agora eu não comprei. Então, são pessoas que sempre vão colocar algo da vida dela nas costas de alguém. Sim. Que não vai crescer. É a mãe, o pai, o vizinho, é a mulher que é ruim, é o marido que é ruim. O filho sempre vai ter alguém responsável pelas escolhas. E tem a colocação do tarô, que pode ser divinatório, que o tarólogo joga a responsabilidade para a pessoa.
Essa que é a diferença. Interessante, Sônia. Isso, imagino o preparo que o tarólogo tem que ter, né? E você é uma pessoa que está não sei quantos anos, né? Pesquisando o tarô, então acho que isso faz diferença também, né? Do preparo que o tarólogo tem, né? Do estudo, da carga de estudo, de experiência, de prática que ele tem, para poder oferecer o melhor para a pessoa, né? Eu acho que tem e não tem, Jamil, porque assim, eu acho que depende da entrega. Eu, do curso, tem pessoas que nunca pegaram tarô na vida, que nem sabem a diferença de tarô de Crowley para tarô. Tarô é tudo igual. E a pessoa tem uma disponibilidade para as cartas que não tem nada a ver com eu nasci para isso. Ela tem uma abertura para a vida, para o novo, que ele vai falar rapidinho com ela. E tem pessoas que têm um estudo grande e o lidar com o tarô, ele é meio limitado. Então, aqui, eu acho que depende da crença, entendeu? Eu acho que você usou o termo correto, é disponibilidade. De fato, não adianta você ter muita teoria, muito estudo, mas não está com os canais abertos, né? Não está disponível. Porque assim, a hora que você não tem medo do desafio de uma carta da Torre ou do Plutão, que vai mudar toda a minha vida, as pessoas que amam a vida e o andar na vida, elas não têm tanto controle, né? Quanto mais controle, mais você vai querer controlar o jogo. Quanto mais você controlar o jogo, menos fluidez e espontaneidade ele vai ter. Olha que coisa. Sônia, você falou em curso, você dá cursos, né, de tarô. Explica um pouquinho como é que é esse trabalho que você oferece. Então, o tarô do Crowley, eu tenho só turma pequena. Porque ele você precisa de acompanhamento e tal. Agora, eu estou montando um curso com meu sócio, um curso diferente de tarô para a plataforma. E tem um curso de tarô dentro de um curso de terapias, aonde a taroterapia entra como uma técnica terapêutica. Ah, que interessante. Então, o do Crowley são 3, 4 pessoas só. Daí eu junto online ou presencial, porque como ele mexe mais, tem que dar um acompanhamento, porque às vezes tem gente meio impulsiva que já entendi tudo, vai colocar lá, daqui a pouco diz, porque eu não estou passando bem, porque não sei o quê. Mas é que não fez o caminho todo, né? Entendo. Mas nesse curso você forma tarólogo? É para a pessoa aprender a ser um tarólogo? Sim, sim. Olha, é sensacional isso aí. Olha, pessoal, a gente conhece a Soyan, ela é nossa companheira aqui, né? Parceira do canal. É uma terapeuta praticamente completa. Você deve experimentar um trabalho com a Soyan, ou pelo menos uma sessão de tarô com a Soyan, que você com certeza não vai se arrepender, né? O compromisso do canal Realidade Fantástica sempre é trazer os grandes profissionais, os grandes estudiosos dessa área das ciências ocultas. Soyan, você trouxe, parece que alguns slides para mostrar? Eu vou pôr. Agora vem o lado sombra da taróloga, é uma péssima tecnologia. Eu tenho horror de mexer com as coisas aqui. Foi. Então, aqui é bem didático, tá? Então, isso aqui é uma linha de vida. Eu nasço e eu vou ter uma linha de vida, tá? O louco do tarô tá ali. Ele sofrendo influências de vidas passadas, destino, transgeracionalidade e crenças. Aqui o que acontece? O louco pega toda essa carga e vai criando o passado dele, as vivências dele. E aqui ele vai projetando todo esse passado anterior a ele e mais o passado dele para o futuro. Por isso que existe a questão de dizer que o passado está no futuro. Entendo. Então, aqui eu vou ter
totalmente presa ao que aconteceu antes de mim e eu repetindo ou fugindo dessas experiências que vai me levar a repetir a mesma coisa. Aí aqui é a colocação das cartas. Tá? Então, eu tenho o louco e ele projetando para o futuro ou passado. Então, aqui eu vou ter a repetição de padrão. A pessoa vem até ali e volta. Ela vem até ali e volta. E repete a mesma dificuldade e a mesma questão. Aqui, o louco começa a olhar, o louco que eu digo, gente, é a gente que é o louco do tarô, tá? Ele começa a olhar ali onde a linha da vida dele bloqueia e ele vai e volta. Ele começa a olhar para o presente. E aí sim, ele pode passar do passado, isso aqui vira algo que passou, uma cicatriz, não mais uma ferida, e ele pode agir no presente dele, fechando a linha da vida, e trabalhar com o futuro. Perfeito. Que interessante, Soia. Sensacional, sensacional mesmo. Não, a gente se engana e fica jogando, assim, do que eu vejo, e talvez tem gente que vai ficar muito chateada comigo, achar que jogando muito isso em vidas passadas e karma, entendeu? Certo. E, na verdade, é uma questão de não observar, às vezes, algo que é tão simples que está na frente, que fecha a linha da vida para a pessoa ir. Senão, o que acontece? Eu tenho um buraco na linha da vida. E aquilo que está preparado para mim não abre. Que nem a pessoa diz, as coisas não abrem, mas não vai abrir assim, porque está pedindo um olhar diferente para uma determinada situação. Então, esses quadradinhos são as cartas colocadas no chão. Eu peguei um exemplo simples, mas dá para fazer muitos outros. Por exemplo, pôr a pessoa para caminhar na relação dela com dinheiro, ou na relação dela com prosperidade, ou a relação dela com a profissão dela. E nesse caminho que a gente chama de processo, a pessoa vai dar de cara com como que ela entende vidas passadas, o que ela entende como destino, ali transgeracionalidade e o mundo de crenças. Se a gente não olha e não ressignifica esses aspectos, ou viver na linha da vida fica muito pesado. Então, a pessoa tem a opção de fazer o caminhar, ela vai vendo que ela tem recursos internos para fazer o movimento que é necessário. Até porque nós, humanos, somos seres fazedores, né? A gente veio aqui na Terra para... O que é o elemento Terra? Fazer, acontecer, concretizar. E isso também alinha você mais com aquilo que é a tua ecologia interna, mas a tua de verdade. E como a carta do tarô, ela traz essa energia, a pessoa ficar de pé em cima de uma carta dessas, ela entra em contato com essa energia alquímica dentro daquilo que ela dá conta de vivenciar. Agora você tocou num ponto muito interessante. Não é apenas também um processo simbólico psicológico. Existe uma alquimização energética quando a pessoa pisa na carta. Não tem. Por mais que eu queira brincar com uma carta de tarô, com tudo que vem com ela, não tem como você não lidar alquimicamente com ela. Nem que você brinque de pôr carta, entendeu? Se você vai brincando, de repente, às vezes até a pessoa se assusta de começar a conversar com ela. Ela traz toda uma questão histórica, arquetípica do homem, além do homem ali.
Interessante. Tanto é que na história do Tarô dos Boêmios se coloca que o jogo foi encontrado no cais de Porto, né? Por isso que vem Tarô dos Boêmios, onde haviam prostitutas e tal. E depois que alguns alquímicos cruzaram com ele, tem a história que antes de Atlanta afundar, os sábios colocaram no tarô todo o conhecimento para que mais tarde a civilização tivesse acesso a ela. Então, dentro da história do Tarô dos Boêmios, vem esse olhar. E lógico que a pessoa não precisa, mas quando você começa a olhar o tarô, você quer aprender numerologia, você quer aprender cabala e você quer aprender astrologia. Está tudo interligado, né? Acaba, principalmente o do Crowley, que somente os arcanos menores, ele vai trazer aspectos astrológicos, né? Uhum. Que completa mais a carta ainda. Então, não tem como, conforme você vai conversando, é natural que você queira aprofundar mais e conhecer mais e especializar mais, ou você vai largar. O tarô não dá para ficar em... Ou você ama e entra nele, ou você não vai gostar dele e ele vai ficar de lado. Não tem meio termo com ele, entende? Sensacional, Soia. Olha, que aula que você nos deu. Sensacional, não tem nem o que dizer, né? É uma riqueza de conteúdo que deixa a gente até comovido, né, de poder partilhar de uma sabedoria dessa e exposta para uma pessoa tão competente como você. Olha só, eu quero te agradecer, né, pela tua disponibilidade, pela tua simpatia, pelo teu conhecimento. Pessoal, quero estimular vocês a entrarem em contato com a Soyan. Ela é realmente uma terapeuta de primeira linha. Vocês verão a qualidade do trabalho dela, né? Eu estou colocando os dados da Soyan aí, né, para que você faça uma sessão, seja de constelação, seja de tarô, ou quem sabe até um curso, né? Você possa se habilitar a ser um tarólogo, né? Tudo isso você consegue com a nossa querida Soyan Amaral. Obrigado, Soyan, por mais essa, viu? Imagina, Jamil, e para mim é um prazer, né? Trabalhar com vocês com tanta seriedade, com tudo. Eu que tenho que agradecer pelo espaço e que é muito bom sempre partilhar com o canal e com as pessoas do canal. Fico muito agradecida. Imagine, você é de casa, Soyan. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado novamente, pessoal. Faz a sua inscrição, aciona o sininho, deixa o joinha, escreve aí se você já teve alguma experiência com tarô, que a gente quer saber, a gente costuma ler todas as mensagens. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.